Hoje, em nossos estúdios, a presença de Anita. Anita Pires, presidente da ABEOC Nacional, que vai falar sobre turismo de negócios. Olá, Anita, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pela oportunidade de estar aqui no teu programa. Anita, eu gostaria que, primeiramente, você falasse sobre a ABEOC. O que é esta entidade e qual é o seu papel no desenvolvimento do turismo? Bem, a ABEOC, Associação Brasileira de Empresas de Eventos, é uma entidade que já tem 33 anos de fundação, está presente em 18 estados do Brasil, tem em torno de 500 empresas associadas e a sede hoje é em Santa Catarina, a partir agora do mês de fevereiro, quando eu assumi. É uma entidade associativa que tem como objetivo integrar as empresas organizadoras de eventos e também as empresas prestadoras de serviço da área de eventos, que atinge em torno de 56 setores. A ABEOC hoje, sabe, Raimundo, ela tem um papel estratégico num mercado que cresce extraordinariamente e que tem necessidade urgente de se organizar, de se profissionalizar e de se qualificar como um mercado que cresce bastante. E como está esse mercado, Anita? Esse mercado está num crescimento assim maravilhoso, exuberante, não só no mundo como na América Latina, e em termos de América Latina o Brasil é líder, a maior parte dos eventos acontecem aqui. O Brasil, em 2003, era o 20º destino de eventos internacionais. A partir da criação do Ministério de Turismo, em que a Embratur passou a fazer somente o papel de promoção do Brasil no exterior, houve um crescimento até 2010 de 500%. Ou seja, hoje o Brasil é o 10º destino de eventos internacionais. Então, isso é um ganho extraordinário. É um mercado que cresce numa média de 7% ao ano, gera em torno de 3 milhões de empregos. Esse é um dado de 2010, um dado bastante recente. Ano passado realizou 200 grandes feiras internacionais e nacionais, realizou 327 mil eventos no Brasil, que envolveu em torno de 100 mil pessoas trabalhando nesses eventos. Então, realmente é um momento extremamente interessante, um mercado exigente cada vez mais, e que há necessidade de que tenha não só um apoio do setor público, com políticas públicas específicas, mas que nós, empresários, também possamos investir profundamente na qualificação dessa atividade. Anita, qual o impacto de um evento para a economia de uma cidade e qual a dimensão da cadeia produtiva desse negócio? Uma cidade que recebe ou diversos eventos entre 200, 300 ou 500 pessoas, ou recebe uma grande banda que traz aí 40, 50 mil pessoas, ou recebe um congresso de 1.000, 2.000 pessoas, ela traz um impacto na cidade extremamente importante, na geração de tributos, e isso nós estamos fazendo uma pesquisa para convencer os gestores públicos que investir em turismo de negócios e eventos é um investimento que gera impostos e gera divisas para o município ou para o país, e, ao mesmo tempo, ele mexe com a cidade inteira, desde a recepcionista, desde a governanta do hotel, as companhias aéreas, os táxis, os transfer, os prestadores de serviço de tradução simultânea, de montadoras, enfim, de limpeza, de segurança. Então, é uma abrangência tão grande, tanto assim que, segundo o Fórum Mundial de Turismo, impacta em 56 setores da economia do local onde o evento está acontecendo. Anita, uma prática que cresce são os eventos corporativos. Qual a importância do evento para uma empresa? É muito interessante essa questão do impacto que o evento traz para uma empresa. A gente imagina que uma empresa que queira fazer um lançamento de um produto, reforçar sua marca ou apresentar uma pesquisa científica,
ela tenha que contratar uma grande mídia nacional e internacional. A gente não pode imaginar o que signifique isso em termos econômicos, mas se nós formos falar da empresa que usa de forma inteligente o evento, é algo que é muito interessante que as empresas estão começando a entender. Porque um evento feito por um profissional, ele garante o patrocínio, porque ele sabe fazer a captação, ele garante o sucesso do evento, o lucro do evento, e traz muito pouca, vamos dizer assim, incômodo para o patrocinador do evento, e que finalmente consegue aquilo que é o resultado que ele pretendia com o evento. Qual a tendência dos congressos que são destinados aos profissionais de modo geral? A tendência é de que os eventos sejam cada vez mais, não um monólogo como eles são hoje. Hoje você vai a um congresso médico, durante 3 dias os participantes ficam sentados escutando. Esse é um monólogo que tem que acabar, e nós organizadores de eventos temos que ter a nossa função de convencer as empresas e de trazer novas metodologias de como fazer o evento. O evento tem que passar a ser um grande diálogo, onde as partes conversam. Ficar escutando um palestrante durante 4, 8 horas ou 2 dias é algo extremamente fatigante, e quando as pessoas vão a um evento, elas querem conversar, elas querem discutir, elas querem dar a sua opinião. Então, nós temos que, e já começamos a trabalhar os eventos como diálogos, ou seja, eventos interativos, eventos de relacionamento, eventos em que a gente mescla o presencial com o virtual, utilizando as tecnologias que podem transformar o evento em algo extremamente interessante. Então, são tendências e são buscas que nós, organizadores de eventos, temos que levar para os nossos clientes, no sentido de que o evento seja cada vez mais um instrumento de marketing da empresa, um instrumento de compartilhamento de ideias, de resultados ou de novos produtos. Quer dizer que esse formato da apresentação de forma expositiva, isso está com os dias contados? Com certeza. E a gente percebe que as pessoas estão se cansando, porque elas vão a 5, 10 ou 20 eventos por ano. E quando eles têm o mesmo modelo... E a maioria tem o mesmo modelo. Exatamente. E os nossos estudiosos e pesquisadores da área de evento têm nos alertado muito sobre isso. Eu tive recentemente num evento no Chile, na COCAL, onde se bateu fundamentalmente nisso. Mas eu estava lendo uma revista de negócios semana passada, e a revista focava os 10 maiores empresários do Brasil. E perguntava como é que eles se mantinham no topo, como é que as suas empresas cada vez mais tinham lucros extraordinários. E um deles disse algo muito interessante. Ele disse, é o seguinte, eu tenho todos os meus diretores e o que é que nós fazemos? Nós andamos pelo mundo, frequentando todos os eventos que têm alguma ligação com o nosso setor, buscamos essas informações, assistimos esses eventos, fazemos os debates e voltamos para dentro da empresa trazendo essas contribuições. Esse é o grande segredo do sucesso da minha empresa. Então, é numa hora dessa que a gente realmente sabe e percebe que o evento é extremamente importante para o mundo contemporâneo. Anita, além dos desafios de infraestrutura, sinalização turística e tantos outros, penso que a profissionalização do setor se impõe como prioridade máxima. O que a ABEOC pretende fazer nesse sentido? Raimundo, você falou num assunto estratégico e de extrema importância. O que as estatísticas têm colocado é que a Europa e os Estados Unidos são países que têm assim, uma geração de riqueza e de postos de trabalho extraordinária com eventos, e são extremamente profissionais. A América Latina e, consequentemente, o Brasil, somos países ainda pouco profissionalizados. Nós até temos infraestrutura, temos belos hotéis, temos grandes centros de convenções, temos as grandes linhas de voos que atendem essas cidades que hoje se projetam como receptivas de eventos, mas o mais importante é a prestação de serviço,
Quem vai a um evento, vê a abertura, tudo acontece, apaga a luz, acende a luz, não imagina o envolvimento que existe num processo desses. Se por acaso um profissional de eventos, um assessor de uma empresa de eventos, que cuida, por exemplo, dos horários de chegada dos palestrantes, e esquece de um palestrante, e chega a hora dele fazer a palestra, ele não veio porque aquele profissional não olhou bem a sua listagem, ou o transfer não foi lá. Então, a questão da profissionalização, Raimundo, é o nosso maior desafio. E a BEOC, sentindo isso e tendo consciência de que nós só vamos realmente nos pôr nesse novo mercado com competência, garantindo a profissionalização. E como você pretende fazer esse programa de capacitação profissional? Estamos aguardando uma audiência com o Sebrae Nacional, estamos com um projeto maravilhoso, que exatamente de promoção da gestão das empresas e dos profissionais e desses 56 prestadores de serviço. É um projeto muito bom, muito interessante, que atinge o Brasil todo. E uma coisa muito positiva, que é uma oportunidade extraordinária, é a questão do posicionamento do Ministério de Turismo e do próprio Sebrae, em que os recursos serão, esse ano, até 2016, dirigidos à capacitação dos prestadores de serviço da área de eventos, em função da Copa e em função das Olimpíadas, e dezenas e centenas de eventos que estão vindo para o Brasil, atraídos por esse momento maravilhoso que são os grandes eventos do mundo, né, que nós vamos centralizar nessa década 2010-2020. Eu tive agora recentemente em Paris e fiquei impressionada, porque todas as os meus transfer e os tours que eu queria fazer com a minha família, eu fiz pela internet com o Convention Bureau de Paris, que nos pegava no hotel, nos trazia de volta, nos pegava no aeroporto e nos levava de volta no aeroporto sem um atraso, sem nada, com um motorista falando 3, 4 línguas. Então, nós não estamos nesse estágio. Nós temos ainda em Santa Catarina, por exemplo, e no Brasil, uma dificuldade de recepcionistas bilíngues. Então, essas necessidades de profissionalização e de infraestrutura adequada, que não é só a material, não são só as estradas, não são só os motoristas de táxi que têm que entender e saber receber o turista. Eu peguei um táxi esses dias em que o motorista disse que odiava turista. Então, isso é uma coisa preocupante, né? Quando o turista é uma forma de garantir a atividade dele. Então, isso nós precisamos trabalhar muito ainda. Bom, você fez referência ainda há pouco que fez toda a sua programação de transfer em Paris pela internet. Os nossos conventions bureaus e os nossos equipamentos hoteleiros estão usando essa ferramenta da internet de forma adequada? Alguns bastante bem. Por exemplo, os hotéis que têm essa percepção, os hotéis de redes internacionais, a gente já faz os nossos bloqueios, escolhe os apartamentos, os eventos já criam os seus sites com todos os hotéis ali, com os preços, enfim. Há um crescimento bastante grande, mas ainda existe muita gente trabalhando isso de forma primária. Uma das reclamações mais recorrentes de quem não conhece uma cidade e vai visitá-la é a falta de sinalização. Com exceção de Joinville e parte de Florianópolis, a maioria das nossas cidades tem sinalização precária. Quer dizer, como convencer o prefeito e os gestores daquela pasta do turismo da importância desse elemento fundamental para o turista, que é a sinalização da cidade? A sinalização e as informações. Você pega um carro para visitar Santa Catarina, o interior de São Paulo, Minas Gerais, e você não tem informação, não tem um site que diga o que é que você tem que visitar, o que é que tem naquela cidade, se existe um museu, se existe uma festa popular, qual é a comida típica. Isso são coisas básicas que qualquer turista que anda, mesmo em locais pequenos e bucólicos, mas ele precisa dessa informação para realmente aproveitar a sua viagem e levar uma imagem boa e de boa referência cultural do lugar que ele visitou, que é o que a gente quer conhecer, né? Anita, o Brasil é um grande emissor de turista.
Só para os Estados Unidos, no ano passado, nós geramos 5 bilhões de dólares de receita para os americanos, quase 6 bilhões de dólares. E os turistas que vêm para o Brasil, que dados nós temos para dar dimensão da riqueza dessa atividade econômica? É uma pergunta bastante interessante e bate de novo numa área que nós estamos bastante carentes, que é a falta de informação. Nós temos algumas informações do Ministério de Turismo, mas a gente vive uma realidade hoje preocupante, porque o número de turistas entrando no Brasil, ele não cresceu. A Tailândia recebe 15 milhões de turistas por ano e o Brasil, com essa dimensão imensa, não passa de 5 milhões. Com a questão do dólar baixo, os brasileiros estão indo para fora. Né? Gastando muito lá fora. Gastando muito. As últimas estatísticas que nós temos da ICA diz que os turistas que mais gastam hoje no mundo são os brasileiros. Nós estamos recebendo pouco turista e esse momento, o que a gente teria que aproveitar nesse momento é o espaço que o Brasil está tendo no mundo. Anita, até bem pouco tempo atrás, o Brasil era conhecido como o país do carnaval e do futebol. Mas um turismo de qualidade não se sustenta com esses dois apelos. Se sustenta com turismo cultural, com turismo religioso, com turismo ecológico, turismo gastronômico. O que a Embratur está fazendo e a ABEOC pode fazer no sentido de promover o Brasil, também mostrando as regionalidades, as características de cada região desse imenso país? Nós estamos trabalhando hoje, junto com a Embratur, a questão da captação de eventos. E para a gente trazer o evento para o Brasil, é todo um trabalho de preparar os BID, ou seja, os projetos, mostrando esse país com as diversidades que ele tem. Ou seja, mostrando o Rio de Janeiro, mostrando a Bahia, mostrando a Amazônia, mostrando Foz do Iguaçu, as Cataratas e mostrando Santa Catarina. Então, os Conventions Bureau, de uma forma geral, é que fazem essa captação. É um trabalho extremamente caro, difícil, mas nós estamos investindo. Uma coisa é você captar um evento no México, outra coisa é captar um evento na China, outra coisa é captar um evento na África. Tem os eventos que giram pelo mundo. Então, é uma atividade interessante, bonita, mas que precisa de muito preparo profissional, porque cada um desses povos tem uma forma de receber. Mas acontecem assim, umas coisas interessantíssimas. Nós recebemos aqui, no Costão do Santinho, um evento de uma pessoa, uma única brasileira, uma professora da Universidade Federal, foi um evento na Inglaterra. Onde é que vai ser o próximo evento? Eu ofereço o Brasil. E ela trouxe o evento, uma única brasileira. E um evento extraordinário, né? Um evento internacional extraordinário. Anita, qual a importância de um grande evento, como por exemplo a Copa do Mundo, para se resolver os gargalos que são eternos no Brasil, como infraestrutura, segurança, estradas boas, aeroportos? Qual é o significado deste grande evento para o desenvolvimento do turismo aqui no Brasil? Nós todos brasileiros, e principalmente nós do mercado de eventos e negócios, temos uma expectativa muito grande a respeito dos pré-mega-eventos e dos pós-mega-eventos. A gente está estudando, inclusive fazendo pesquisa, onde esses eventos já aconteceram. E como o poder público no Brasil trabalha muito sob pressão, a gente imagina que os gargalos que nós temos de infraestrutura, de hotelaria, de capacitação na prestação de serviço, a gente consiga realmente. E o governo está fazendo investimentos, nós estamos participando de um projeto que se chama Bem Receber Copa. Tem muito recurso. E o que significa essa capacitação de todos os profissionais que você falou agora? Desde o motorista de táxi, que tem que entender sobre o que é a cidade, saber atender o turista, saber um mínimo de línguas para poder receber, assim como toda a infraestrutura, os estádios, enfim. Tem todo esse debate aí que a coisa parece que não está funcionando, mas eu acredito que nós brasileiros sempre chegamos onde a gente deseja. E para nós e para o Brasil, esses dois mega eventos, eles são extremamente atrativos para que a gente receba outros eventos de outras áreas que vêm para
esses países que estão organizando esses eventos. Anita, e como Santa Catarina, que lamentavelmente não vai sediar nenhuma etapa da Copa do Mundo, pode se beneficiar deste grande evento? É uma oportunidade muito grande, agora nós precisamos saber fazer uso dessa oportunidade. E Santa Catarina, com certeza, se for inteligente, se tiver uma política pública integrada, poder público e setor empresarial, nós vamos nos beneficiar disso e muito. Anita, quero agradecer a tua participação no programa Estado de Excelência. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. O teu programa tem trazido informações muito ricas, não só para o setor cultural, como para o setor empresarial. E para nós é uma honra estarmos aqui contigo. E o programa de hoje fica por aqui. Se você deseja mais informações, acesse o site estadodeexcelência.com.br.